Eita, nós. Primeira coisa, vários lances literalmente polêmicos de interpretação, que vai ter gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, especialmente marcação ou não de pênalti, que tivemos aí duas reclamações muito pesadas do Vasco da Gama. Então a gente vai mostrar todos os lances, vamos um por um, Denilson, começando com esse lance do Miranda, que jogou muito no primeiro tempo, com o Léo Jabá. E aí, para você, pênalti do Miranda no atacante que, no caso, jogou de ala direito do Vasco? Pássaro. O Alexandre Pássaro, ele citou esse lance também na coletiva dele. E ele tem razão. Esse lance fora da área, o árbitro dá a falta. A gente tem inúmeros exemplos durante esse Campeonato Brasileiro, temporada passada, agora. Enfim, a gente tem muitos exemplos. Esse tipo de lance, muitas vezes até na altura do peito, e o jogador às vezes dá uma valorizada, mas nesse lance específico, estava muito bem posicionado, ele não deu o pênalti porque ele não quis. Porque para mim esse lance é pênalti. E por que ele não deu o pênalti? Porque ele não quis dar o Lá pênalti. no VAR. Então o Alexandre Pássaro, nesse lance, o Alexandre Pássaro tem razão. Para mim foi pênalti do Miranda E no se o Léo Jabá. VAR também não se manifesta? Perdão, Leirão. Nesse momento o jogo estava 0-0 e o Vasco estava jogando bem. E o Léo Jabá estava em campo ainda. Entendeu? Irmão, essa bola, quando ele toca na barriga dele, ele perderia o domínio dela. Ela sairia para o lado esquerdo dele e provavelmente Se não ali fosse esse toque. Se não fosse o toque, porque provavelmente o Bruno Alves ali, ó, estaria ali numa disputa de corpo a corpo, busca pelo espaço e tudo mais. Bom, aí o Léo Jabá foi expulso numa solada, né, Denilson, que ele dá no Reinaldo. Reinaldo titular, gostou? Reinaldo titular? Jogou muito. Também gostei, achei Jogou que fez uma muito, boa partida. O melhor, jogou muito. E a expulsão, foi justa? Justíssima. Foi Nath, jogou. Foi não, pô. Justíssima. Justíssima. Ele tinha dado o cartão amarelo. Depois ele vai no VAR, ele retira o amarelo e dá o vermelho. O que acontece, Loirão, se você me permite? Ele erra o chute na bola, ele vai com muita vontade, aquele lance de você dividir, mostrar para o adversário que eu tô aqui, que eu tô ligado e tal, tudo mais. Ele erra o chute na bola. Tanto é que a reação dele, de imediato, foi ter a perna. E olha o auxiliar ali olhando o lance também, né? Não tem, assim, de verdade, na minha opinião, não tem o que reclamar nesse cartão vermelho. Muito bem, agora então, vamos então num outro... E o Nestor também, ele percebe que não vai chegar na bola e aí ele diminui esse contato. Diferente do que foi feito com o Léo Jabá. O Léo Jabá, você vê a imagem, é muito clara. Aí ele tira o pé. Ele vê que ele não vai chegar. Que se ele faz o movimento também do chute, igual foi do Léo Jabá, e aí seria a pênalti. Então você não marcaria esse pênalti? Não, esse daí não. Esse daí não. E até a expulsão do Léo Jabá, o Vasco estava jogando muito bem. Essa expulsão, eu acho que mais até do que o gol que foi anulado do Cano, o que prejudicou mesmo o Vasco foi a expulsão. O Lisca teve que refazer o time. Isso. Todo um desenho tático que não era uma coisa usual no Vasco, teve que ser modificado, não é? Porque o Léo Jabá, ele estava jogando de ala, então não tinha mais essa opção. E aí, no final, ainda tivemos mais expulsões. Além da do Lisca, a do Leandro, que você quer acrescentar alguma coisa? Só um detalhe, que quando o Bruno Gomes sai também machucado, e aí o cartão vermelho, porque ele ia em direção ao gol. O Leandro Castro era o último homem ali, ó. Não tem muito o que discutir. Também não tem o que discutir. Mas, claro, que o Vasco contesta e tá no seu papel, tem que contestar o que acha que é necessário. E finalizamos, então, com a expulsão do próprio Lisca. Ele estava provocando, porque essa história de não ter público, a gente escuta praticamente tudo. Os microfones estão muito próximos ali dos treinadores e o Lisca, ele ficou na mente do Daronco o jogo inteiro. Loirão, o lance da expulsão do Lisca, e aí você vê a reação do Lisca quando ele fala que estava falando com o time dele, que ele não fez nada, o que eu fiz, o que eu fiz. Foi o único lance do jogo que eu fiquei realmente sem saber, porque eu não vi, tipo... No momento da expulsão, tá? Pode ser que tenha aí um contexto durante todo o jogo de reclamação. Eu acho que aí os auxiliares, aí o quarto árbitro também deve ter ouvido alguma coisa e passa pro árbitro, então, né? porque é a única explicação que tem, porque o Daronco veio muito decidido, né? Ele não ficou na dúvida de, foi um jogador, foi algum auxiliar, ele foi muito decidido no cartão vermelho, pro Lisca. Então, provavelmente, o Lisca deve ter falado alguma coisa que tenha incomodado o Daronco, e aí vem o cartão vermelho. E o que o Daronco colocou na súmula, dizendo que o carro destinado para a equipe de arbitragem teve os pneus furados, porque, claro, alguém ficou com raiva do resultado final, e aí esvaziaram 2 pneus, ele relatou isso em súmula. É inusitado a gente ler esse tipo de coisa. Inusitado. É tipo assim, Hermo, você vai sair daqui meia-noite, você vai ficar aqui pelo menos até as 2 da manhã. Só pra você ter uma dor de cabeça. Vamos murchar os pneus. Um perrenguezinho, Só pra né? você ter um perrenguezinho. Já que você não apitou e tal, segundo os olhos do torcedor ou de quem
murchou ali os pneus do Da equipe de arbitragem veículo, do ali, da carro, equipe é. de arbitragem e tudo mais, então você vai passar esse perrenguezinho aí.